Tudo pronto, então salve, salve galera, e aí, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada pra você, guerreiro, pra você, guerreira, tá estudando uma farda da Polícia Militar do Estado de Alagoas. E aí, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Bom, já vou começar o vídeo, né? Quem falar é o Jardel, professor, mentor, pesquisador em Direito. E no vídeo de hoje vamos dar continuidade aí ao nosso vídeo, já tá aqui no canal, sobre a Lei de Abuso de Autoridade. Essa é a próxima aula, é o próximo passo aí do conteúdo, tá? Sempre trazendo os principais pontos que são cobrados aí na legislação penal extravagante. Vamos que vamos, galera. Vejam só, a gente parou, deixa eu espelhar aqui, a gente parou a aula nesse tópico aqui, que foi ação penal, tá? Esse daqui foi o fim da nossa conversa. Nosso ponto de retomada é efeitos da condenação, tá? Galera, atenção, seguinte, quando o juiz ele vai sentenciar uma pessoa que cometeu um crime na lei de abuso de autoridade, a pessoa que vai receber a sentença, ou seja, a pessoa que vai ser sentenciada, ela vai receber, na verdade, uma pena, tá? Vai ter uma pena que será aplicada a ele, mas, além disso, haverá alguns efeitos da condenação aí, uns efeitos que podem ser aplicados. Algumas determinações que o juiz pode fazer em relação ao agente público que cometeu crime na lei de abuso, tá? Quais são elas? Elas estão aí dispostas no artigo 4º, incisos 1, 2 e 3 da lei de abuso de autoridade, tá? Vamos ver quais são aí os efeitos da condenação. Inciso 1. Tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime, devendo o juiz, a requerimento do ofendido, fixar na sentença o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos por ele sofridos. Professor, traduz isso aí que ficou meio complexo. Aqui, na sentença, no inciso 1, o juiz vai definir um valor mínimo a título de reparação pelos danos que o agente público causador, o agente público aí cometeu crime na lei de abuso de autoridade, causou, tá? Então, supor que ele causou no crime que ele praticou, ele causou um prejuízo aí de 10 mil reais, por exemplo. O juiz pode fixar na sentença que ele faça o pagamento, essa reparação dos danos aí causados pela infração, tá? Ponto de atenção, meu querido pimpolho, minha querida pimpolha. O juiz fixa na sentença o valor mínimo. Cuidado com as bancas que são literais, tá? Que trazem a letra seca da lei. Porque eles podem alterar o valor mínimo para o valor máximo, tá? E aí tá errado. O juiz fixa o valor mínimo para a reparação dos danos. Beleza? Inciso 2. A inabilitação para o exercício de cargo, mandato ou função pública. Professor, e aí, essa inabilitação tem prazo? Tem, galera. Pelo período de 1 a 5 anos. Tá? Ponto de atenção, pimpolhas e pimpolhos. O tempo, período de 1 a 5 anos. Por quê? Porque as bancas gostam de alterar esse tempo para tentar colocar uma pegadinha. E você assistindo a aula aqui já vai ter o ponto de atenção, sabendo que não vai cair nessa casca de banana. Tá certo? Então, fiquem atentos aí com relação ao período, que é de 1 a 5 anos. Lembrando que a inabilitação é a pessoa ficar inabilitado para o exercício de outro mandato ou cargo. Por exemplo, cometeu o crime na lei de abuso de autoridade, ele fica aí inabilitado para exercer outro cargo, mandato ou função. Tá? E o inciso 3 é a perda do cargo, mandato ou da função pública. Tá? Também é um efeito da condenação. Além disso, além desses pontos de atenção que eu já dei para vocês, nós temos outros, galera. Que é esse daqui que não cai não, despenca na prova, tá? Primeiro você tem que saber quais são as 3 hipóteses dos efeitos da condenação. E em seguida você precisa saber que esses efeitos não são, em sua maioria, automáticos, tá? Qual é o efeito automático? É a indenização, o inciso 1 que está aqui, ó. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que quando o juiz fixar na sentença a pena
do agente público que cometeu o crime na lei de abuso, ele em seguida já fixa um valor mínimo, tá? Esse efeito aqui, ele é automático, o que não ocorre com os incisos 2 e 3, tá? E isso está definido, galera, no parágrafo único do artigo 4º da lei. Olha o que é que ele diz. Os efeitos previstos nos incisos 2 e 3 do caput deste artigo são condicionados à ocorrência de reincidência em crime de abuso de autoridade e não são automáticos, tá? Devem ser declarados motivadamente na sentença. Então, atenção, o inciso 2, a perda, aliás, a inabilitação para o exercício do cargo, o inciso 3, que é a perda, eles não são automáticos. O que é que precisa? Precisa da reincidência específica, ou seja, a pessoa tem que cometer 2 ou mais crimes na lei de abuso de autoridade para que o juiz fixe a inabilitação ou a perda do cargo. Venha aqui comigo, pimpolho e pimpolha, para você, dado especial. Atenção, é reincidência específica, tá? Ou seja, mais de um crime na lei de abuso de autoridades. Um crime na lei de abuso, um crime na lei de abuso, um crime na lei de abuso. Por que eu estou dizendo isso? A banca pode trazer para você, para tentar pegar você na pegadinha. Em que sentido? Imagine uma situação hipotética de um servidor público que praticou um crime de ameaça, artigo 147 do Código Penal, e um crime na lei de abuso. E aí, a banca pode dizer, a ele se aplica aí o efeito da condenação de inabilitação para o cargo público. Certo ou errado? É errado, galera. Aqui não há uma reincidência específica, tá? Por quê? Porque a gente teve aí um crime de ameaça que está lá no Código Penal. O que seria uma reincidência específica? 2 crimes aí da mesma espécie da lei de abuso de autoridade. Então, cuidado com isso aqui, viu? Cuidado com isso aqui para que você aí não caia nas pegadinhas tenebrosas da banca. Beleza? Então, bora seguir. Próximo ponto de atenção, galera. Próximo ponto de atenção é em relação às penas restritivas de direito. Tá? Professor, o que são penas restritivas de direitos? São modalidades de penas que são previstas lá no Código Penal, diferentes da pena privativa de liberdade. A pena privativa de liberdade é aquela que geralmente a gente sempre lembra que ela é cumprida lá no presídio. Tá? Aqui, alguns direitos, como o próprio nome diz, são restritos. Tá? O que é que você precisa levar para a tua prova em relação às penas restritivas de direito? Quais são elas que estão na lei de abuso de autoridade e os detalhes com relação a essas penas. Bom, quais são? Inciso 1, prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas. Ou seja, a pessoa pode ser condenada aí a prestar serviço à comunidade numa escola do município X, tá? Cometeu um crime na lei de abuso e foi lá para uma escola para cumprir determinado horário como pena de prestação de serviço à comunidade. Tá? Inciso 2. Suspensão do exercício do cargo, da função ou do mandato pelo prazo de 1 a 6 meses, com perda dos vencimentos e das vantagens. Qual é o ponto de atenção aqui, galera? São 2. Primeiro, o tempo, de 1 a 6 meses, tá? Que é essa suspensão do exercício do cargo. E o ponto 2, que ele perde o vencimento, ou seja, ele não recebe enquanto ele estiver aí suspenso do cargo, da função ou do mandato, tá? Perde os vencimentos e as vantagens. Parágrafo único. As penas restritivas de direito podem ser aplicadas autônoma ou cumulativamente. Professor, manda, aqui eu não entendi. Vamos lá. Autônoma, o juiz pode aplicar só a prestação de serviço à comunidade ou suspensão do exercício. Prestem atenção. Aplica uma ou outra. E cumulativamente, aplica as duas. Aplica a prestação e a suspensão. Então, percebam nessa jogadinha. Autônoma, uma ou outra, e cumulativa, as duas, tá? Cumulando. Beleza? Então, essa parte das penas restritivas de direito é bem sossegada. Bora seguir com o outro ponto, que é das sanções de natureza civil e administrativa. Bom,
aqui no artigo 6º da lei, o legislador trouxe aí um instituto que a gente chama de independência das instâncias. Professor, o que é isso? Olha o que é que diz o artigo 6º. As penas previstas nesta lei serão aplicadas independentemente das sanções de natureza civil ou administrativa cabíveis. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o autor de um crime na lei de abuso, ele pode responder tanto civilmente, administrativamente ou penalmente. Professor, dá um exemplo. Então, imagina que a pessoa comete o crime e vai responder. Então, ela pode responder no juízo criminal por um crime, pode responder também no juízo civil, pagando alguma indenização pelo dano que ela causou, e pode responder administrativamente também, através de um procedimento administrativo disciplinar, vulgo, popularmente conhecido, PAD. Tá? Então, essas três esferas, como diz o próprio artigo 6º, elas são independentes. Então, as três podem caber aí no crime que a pessoa praticou na lei de abuso, tá? Cabem tranquilamente as três, a responsabilização das três na lei de abuso. Ou seja, o servidor público pode pagar a indenização, pode responder um procedimento administrativo e pode também ser penalizado no âmbito criminal. Só que a gente precisa ter atenção com os artigos 7º e 8º da lei de abuso. Por quê? Olhem o que diz o artigo 7º. As responsabilidades civil e administrativa são independentes da criminal. Isso, até aqui a gente já leu o artigo 6º, a gente já percebeu isso. Não se podendo mais questionar sobre a existência ou a autoria do fato quando essas questões tenham sido decididas no juízo criminal. Ou seja, o que a gente precisa ter atenção é o que vem depois da vírgula, né? Não se questiona mais sobre a existência ou a autoria do fato quando essas questões tenham sido decididas no juízo criminal. Então, exemplo. Tem um exemplo aí, o slide, mas eu não vou ler. Vou passar o exemplo aqui para vocês. Vejam só. Imaginem que um delegado de polícia, ele pratica um determinado crime aí na lei de abuso de autoridade, tá? E aí ele foi denunciado e houve a investigação, vou trazer vocês para mim, houve a investigação e ele foi denunciado pelo Ministério Público e está respondendo um processo na lei de abuso de autoridade, tá? Beleza. No entanto, se descobriu no processo criminal que não aconteceu, ou seja, olha o ponto aqui, não aconteceu, não aconteceu o crime. Tem um ponto aqui sobre a existência do crime. Não aconteceu o crime na lei de abuso, tá? Lei de abuso de autoridade. E aí, prof? O que acontece? E aí, galera, essa não existência no âmbito criminal, ela vincula a esfera aí civil e administrativa, tá? Então, se extingue isso tanto na esfera civil quanto na administrativa. Então, se não existiu no âmbito criminal, se restou provado, se ficou provado lá no processo criminal que a lei de abuso, se o crime da lei de abuso não aconteceu, então ele não vai responder tanto no âmbito civil quanto no âmbito criminal, tá? Essa é a ideia. Então, mas não é só sobre a existência, mas sobre a existência ou a autoria do fato, ou seja, se o crime não existiu ou se ele não era o autor, tá? Do crime. Então, atenção, são independentes. Regras são independentes, tá? Civil, administrativo e penal são independentes. Detalhe, se no criminal, vamos supor que o processo criminal andou mais rápido que no âmbito administrativo e no âmbito civil. Se no criminal o juiz descobriu que não aconteceu o crime, ou que ele não foi o autor, essa decisão ela vincula o civil. Aí ele não responde no civil e não responde no administrativo, tá? Outro ponto aqui precisa do artigo 8º, porque ele traz uma determinação semelhante. O que é que diz o artigo 8º? Faz coisa julgada em âmbito civil, assim como no administrativo ou disciplinar, a sentença penal que reconhecer ter sido o ato praticado em
dada necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular de um direito. Exemplo, ficou provado no processo criminal que a pessoa agiu, que o agente público aí agiu em legítima defesa. Então, o que acontece? Essa decisão vincula o âmbito administrativo, então ele não responde ao procedimento administrativo, tá? Funciona da mesma forma do que o artigo 7º, só que aqui a lei trouxe hipóteses já determinadas. Quais são elas? Dada necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento de dever legal ou exercício regular de um direito. Beleza, galera? Show de bola? Bom, a gente finaliza nessa parte toda a parte geral da lei de abuso e agora a gente entra especificamente nos crimes. Tá? Qual é o ponto que eu preciso já introduzir para vocês com relação aos crimes em espécie? Não tem como a gente ver numa revisão de reta final todos os crimes da lei de abuso. Então, o que eu fiz? Eu separei os crimes que possuem maior incidência, que mais caem e as bancas mais gostam de cobrar, e além disso, os crimes em espécie que estão atinentes à função que vocês exercerão no futuro, que será a função de policial militar. Ou seja, são crimes que condizem aí que a banca pode fazer essa cobrança no dia da prova, tá? Qual é o primeiro crime? É o artigo 9º, que é que diz o tipo penal. O artigo 9º diz que é crime, na lei de abuso de autoridade, decretar medida de privação de liberdade em manifesta desconformidade com as hipóteses legais. Pena, detenção de 1 a 4 anos e multa. Então aqui, galera, quem é o sujeito ativo? Vocês já viram que é um crime próprio, cometido por uma pessoa que tem uma característica específica, que é ser servidor público, especialmente aqui um magistrado, porque ele vai decretar a medida de privação de liberdade, né? Quem decreta é o juiz, tá? Ponto importante aí para ti. O parágrafo único, tá? O parágrafo único é uma conduta equiparada. Professor, o que é conduta equiparada? O artigo 9º, o caput, a cabeça do artigo, ela trouxe o tipo penal. Mas no parágrafo único ele disse assim, ó, mas tem condutas que se a pessoa cometer, ela responde na mesma pena do artigo 9º. É o que a gente chama de condutas equiparadas, tá? Então, bora ver o parágrafo único. Incorre na mesma pena a autoridade judiciária que, dentro de prazo razoável, deixar de ir. Então, se o juiz deixar de relaxar a prisão manifestamente ilegal, ele responde conforme o artigo 9º. Se o juiz deixar de substituir a prisão preventiva por uma medida cautelar diversa ou de conceder liberdade provisória, quando manifestamente cabível, também responde conforme o artigo 9º. E se ele deixar de deferir liminar ou ordem de habeas corpus, quando manifestamente cabível, também responde. Tá? Então, no parágrafo único, a gente tem aí as hipóteses de condutas equiparadas. Bora seguir com o artigo 12, tá? Qual é o ponto aqui? Se o agente público ele deixar injustificadamente de comunicar a prisão em flagrante, onde é que quem pode ser aí o servidor público? Nessa hipótese, a gente pode pensar aí no delegado de polícia, né? Na autoridade policial. Por quê? Porque o artigo 12 diz, o crime a pessoa que deixa injustificadamente comunicar a prisão em flagrante à autoridade judiciária no prazo legal, tá? Pena, detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Parágrafo único com as hipóteses aí de condutas equiparadas também, galera. Corre na mesma pena, ou seja, responde pela mesma pena a pessoa, o agente público que deixar de comunicar imediatamente a execução de prisão temporária ou preventiva à autoridade judiciária. Ou seja, o cara foi preso temporária ou preventivamente e a autoridade policial não comunicou à autoridade judiciária, tá? Inciso 2. Deixar de comunicar imediatamente a prisão a qualquer pessoa e o local onde se encontra a sua família ou a pessoa. Ou seja, quando a pessoa for presa,
é preciso aí que a autoridade policial comunique à família ou à pessoa por ela indicada a sua prisão, tá? Inciso 3. Deixar de entregar ao preso, no prazo de 24 horas, a nota de culpa, assinada pela autoridade, com o motivo da prisão e os nomes do condutor e das testemunhas. Essa é uma disposição lá do CPP, né? Que precisa entregar a nota de culpa para a pessoa presa, tá? Então, se a autoridade policial deixar de entregar ao preso, essa nota de culpa responde pela lei, responde, na verdade, um crime na lei de abuso de autoridade, tá? E no inciso 4, se a pessoa prolonga a execução da pena privativa de liberdade, prisão temporária, preventiva, medida de segurança ou de internação, deixando sem motivo justo e excepcionalíssimo executar o alvará de soltura imediatamente após recebido ou de promover a soltura do preso quando esgotado o prazo judicial ou legal. E aqui funciona de que imagine que o juiz ele determina a liberdade de um preso. Então saiu o alvará, só que o que acontece? O delegado demora a cumprir esse alvará. Ele prolonga aí a prisão preventiva, mesmo sabendo que o preso já tem o direito de ser libertado. Então, nesse caso aí, o policial, a autoridade policial vai responder na lei, pelo crime aí, na lei de abuso de autoridade, especificamente o crime do artigo 12. Então, bora seguir. Já vimos os dois primeiros, vamos seguir vendo aí mais alguns crimes da lei de abuso. O próximo crime é o artigo 13, galera. Olha o que é que diz o artigo 13. Ó. Constranger o preso ou o detento mediante violência ou grave ameaça. Aliás, mediante violência, grave ameaça ou redução de sua capacidade de resistência a. Então, aqui, a pessoa, o agente público, ele constrange o preso e tome cuidado com uma situação aqui. Então, tá. Nessa primeira parte, constranger o preso pode ser autoridade policial, pode ser um agente da segurança pública, tá? E quando a lei fala em detento, a gente pode pensar aí num agente público que trabalha com a polícia penal, por exemplo, né? Que já trabalha aí com a execução da pena, então com um detento, né? Então, na primeira parte, autoridade policial ou os agentes de segurança públicas, os agentes de segurança pública aí, policiais militares, e em seguida o detento, a gente poderia pensar na polícia militar, aliás, na polícia penal, né? Então, se qualquer desses agentes aí, mediante violência ou grave ameaça ou redução da capacidade de resistência da pessoa, ele constrange essa pessoa, essa vítima, a exibir ou ter seu corpo ou parte dele exibida à curiosidade pública, responde pela lei de abuso. Ou seja, imagine que a pessoa é presa aí e os agentes de segurança pública tiram a roupa dele para que os jornalistas peguem o rosto dele para que se torne pública aí a exibição do corpo dele aí, ou se for o caso também, tirem a roupa para que determinada parte do corpo, tatuagem, essas coisas, fique à mostra da curiosidade pública, pode se enquadrar aí um crime em espécie da lei de abuso, tá? E aí, em seguida, a lei também diz que comete o crime se submeter a vítima a situação vexatória ou a constrangimento não autorizado em lei, tá? Em seguida, se a pessoa constranger a vítima a produzir prova contra si mesmo ou contra terceiro. Aqui é um cuidado muito legal, tá, galera? Então, produzir prova contra si ou contra terceiro. E aí, se a pessoa cometer, pena, detenção de 1 a 4 anos e multa, sem prejuízo da pena combinada à violência, tá? Esse é o artigo 13, então bora seguir com o artigo 15A, um artigo bem interessante aí, bem importante, porque foi uma alteração feita na lei de abuso de autoridade em 2022, tá, galera? Pela lei do 14.321 de 2022. Qual é o ponto de atenção? Aqui é o que a gente pode falar, uma punição ao agente público que revitimiza, tá? Então, que o agente público ele faz a revitimização. Por quê? Porque o agente público ele comete o crime se ele submeter a vítima de infração penal ou a testemunha de crimes violentos a procedimentos desnecessários, tá? Repetitivos ou invasivos
e a leve a reviver sem estrita necessidade. Reviver o quê? Situação de violência ou outras situações potencialmente geradoras de sofrimento ou estigmatização, tá? Qual é a pena? Pena, detenção, 3 meses a 1 ano e multa. Bom, nesse crime aqui, galera, o agente público ele não pode pegar a vítima do crime ou a testemunha e fazer com que ela revitimize aí, ela retome aí o cenário de violência que ela estava submetido sem nenhum tipo de necessidade, tá? Então, ou para que ela traga essa lembrança da violência também como uma forma de estigmatizá-la, tá? Então, se isso acontecer, o agente público vai responder aí na lei de abuso, tá? Então, esse é o artigo 15. O artigo 15 tem... Deixa eu só mostrar para vocês. O artigo 15 é o único crime em espécie que tem causa de aumento de pena aí na lei de abuso de autoridade, tá? Então, atenção para isso. Se o agente público, o parágrafo 1º, se o agente público ele permitir que o terceiro intimide a vítima e gere indevida retimização, aplica-se a pena aumentada em 2/3, de até 2/3, né? E no parágrafo 2º, se o agente público intimidar a vítima de crimes violentos, gerando indevida revitimização, aplica-se a pena em dobro, tá? Então, aplica-se aí a pena em dobro. Então, a gente vê aí causas de aumento de pena no único dispositivo da lei de abuso, tá? No último crime, né? Pararei por aqui. E falta pouca coisa para ver na lei de abuso. Mas pararei por aqui para que o vídeo não fique tão grande. Espero que vocês tenham curtido. Me deixem saber aí, antes de pedir o feedback de vocês. Agradeço demais pela inscrição. Muito obrigado por vocês estarem aqui. Muito obrigado por acompanharem o canal. E fico muito feliz cada dia que vocês estão aí. Vocês estão curtindo, deixa o like e ativa o sininho aí para que a notificação chegue até vocês. E o mais importante também é compartilhe o vídeo para que a gente consiga alcançar e ajudar muitas outras pessoas. Tá, gente? Então, muito obrigado. Me deixa o seu feedback aí nos comentários. Pô, professor, não curto, fazer nos comentários. Então, manda um direct para mim lá no meu Instagram, @Jardel_R Ferreira. Bora pra cima, bons estudos e tchau, tchau.